Você não é fria. Você está aprendendo a se proteger. Quando a proteção passa a ser chamada de frieza, olá, mulher estoica. Existe um ponto específico da vida adulta em que a mulher percebe que algo mudou profundamente em sua maneira de estar no mundo. Não é uma mudança visível. Não vem acompanhada de anúncios ou rupturas espetaculares. Ela se manifesta de forma silenciosa, quase imperceptível aos olhos de quem observa de fora, mas absolutamente transformadora para quem a vive por dentro. É o momento em que você deixa de reagir a tudo, em que passa a medir suas palavras, em que aprende a não se explicar compulsivamente, em que entende finalmente que nem toda demanda emocional merece resposta. É exatamente nesse ponto que surge o julgamento. Você está fria. Este vídeo não nasce para negar esse julgamento com frases de consolo, nem para oferecer uma narrativa confortável sobre crescimento pessoal. Ele nasce para reorganizar o problema em seus termos corretos. Porque o que se chama de frieza, na maioria das vezes, não é ausência de sentimento, mas presença de critério. Não é endurecimento afetivo, mas maturidade psicológica. Não é rejeição da vida emocional, mas recusa em ser governada por ela. E essa distinção é central para compreender o que significa, de fato, tornar-se uma mulher estoica no mundo contemporâneo. O estoicismo clássico nunca propôs uma vida emocional anestesiada. Essa é uma leitura superficial, frequentemente repetida por quem confunde autocontrole com repressão. Para os estoicos, emoções fazem parte da experiência humana da mesma forma que a dor física, o cansaço ou o prazer. Elas são sinais, não comandos. Informações internas que precisam ser interpretadas à luz da razão, não obedecidas de maneira automática. O problema não é sentir. O problema é viver como se cada emoção fosse uma ordem incontestável. Quando a mulher aprende isso, sua postura muda e o mundo reage. Desde cedo, muitas mulheres são treinadas para funcionar emocionalmente em excesso. São incentivadas a explicar demais, a ceder demais, a compreender demais, a sustentar vínculos mesmo quando estes se tornam corrosivos. A empatia feminina, em vez de ser cultivada como virtude equilibrada, é frequentemente transformada em obrigação. Quando você começa a interromper esse padrão, não porque se tornou indiferente, mas porque se tornou consciente, a reação externa costuma ser hostil. A proteção emocional incomoda porque retira dos outros o acesso irrestrito à sua disponibilidade psíquica. Há uma confusão estrutural entre frieza e limite. Frieza, no sentido psicológico, é a incapacidade de sentir, de se envolver, de reconhecer o outro como semelhante limite. Por outro lado, é a capacidade de reconhecer até onde vai sua responsabilidade emocional e onde começa a do outro. A mulher estoica não abandona o mundo emocional. Ela o organiza. Ela compreende que a própria vida interior precisa de estrutura para não se tornar um campo de batalha permanente. Essa estrutura não surge do acaso, mas da reflexão deliberada sobre o que vale a pena sustentar, alimentar e responder. No estoicismo, a noção de controle é central, mas frequentemente mal compreendida. Não se trata de controlar emoções no sentido de suprimi-las, mas de controlar os julgamentos que fazemos a partir delas. Um evento externo acontece. Uma palavra é dita. Uma atitude alheia fere. A emoção surge, inevitável. O ponto decisivo está no que você faz a seguir. Você se identifica completamente com essa emoção? Você a transforma em narrativa sobre si, sobre o outro, sobre o mundo? Ou você a observa, a compreende e decide como agir a partir de valores e não de impulsos? Essa capacidade de criar um intervalo entre estímulo e resposta é o que diferencia uma vida reativa de uma vida governada. Quando você começa a exercer esse intervalo, algo curioso acontece. Sua presença muda. Você fala menos, mas com mais precisão. Reage menos, mas com mais firmeza. Se justifica menos, mas se respeita mais. Para quem estava acostumado à sua previsibilidade emocional, isso soa como frieza. Para quem se beneficiava da sua instabilidade interna, isso soa como ameaça. Mas, do ponto de vista estoico, isso é apenas o início da liberdade interior. É importante compreender que esse processo não é confortável. Tornar-se emocionalmente madura não é uma experiência leve. Ela envolve perdas reais, a perda de vínculos que só se sustentavam pelo seu excesso, a perda da imagem de boazinha, a perda da ilusão de que agradar é o mesmo que amar.
A mulher estoica paga um preço por sua clareza, mas ela também colhe algo raro: coerência interna. E essa coerência, uma vez conquistada, torna-se inegociável. O que chamam de frieza é, muitas vezes, o seu silêncio estratégico. O silêncio de quem já entendeu que explicar não convence quem não quer compreender. O silêncio de quem já percebeu que certas conversas não constroem nada além de desgaste. Esse silêncio não nasce do desprezo, mas da lucidez. Ele é um gesto ativo de proteção da própria vida mental. Em um mundo que recompensa o excesso emocional e penaliza o autocontrole, escolher o silêncio é um ato de rebeldia racional. Há também um aspecto moral nesse processo que não pode ser ignorado. Para os estoicos, viver bem não é apenas sentir-se bem, mas agir de acordo com a própria natureza racional. Isso implica assumir responsabilidade pelas próprias respostas, independentemente do comportamento alheio. Quando você se protege emocionalmente, você não está apenas cuidando de si. Está se comprometendo com um padrão ético de conduta, está dizendo que não permitirá que o caos externo determine sua postura interna, está afirmando silenciosamente que sua vida não será governada por reações automáticas. Essa postura exige treino. Exige atenção constante aos próprios pensamentos, às próprias narrativas internas, às armadilhas emocionais que a mente cria para justificar impulsos. Não há romantização possível aqui. A mulher estoica não se ilude, achando que maturidade elimina conflitos. Ela sabe que conflitos continuarão existindo, mas entende que não precisa se dissolver neles. Ela aprende a atravessá-los com dignidade, sem teatralidade, sem autoabandono. No próximo movimento deste vídeo, será necessário aprofundar essa transição entre reatividade e governo de si, examinando como a psicologia emocional moderna dialoga com o estoicismo clássico e como esse diálogo ajuda a compreender por que a proteção emocional é frequentemente confundida com frieza, especialmente quando vem de uma mulher. Seguiremos adiante com rigor, sem atalhos e sem concessões à superficialidade. Da reatividade ao governo de si, psicologia emocional e estoicismo aplicado. Na primeira parte deste vídeo, estabelecemos uma distinção essencial entre frieza e proteção emocional, mostrando que aquilo que frequentemente é julgado como indiferença não passa, na maior parte das vezes, de um movimento tardio, porém necessário, de organização interna. Agora, é preciso avançar um passo além e compreender por que esse movimento costuma ser tão mal interpretado, especialmente quando ocorre em mulheres. Para isso, é indispensável entrar no terreno da psicologia emocional e colocá-la em diálogo direto com o estoicismo clássico, não como sistemas concorrentes, mas como perspectivas que se complementam quando o objetivo é a maturidade adulta. A reatividade emocional é, antes de tudo, um modo de funcionamento. Ela não é um defeito moral, mas um estágio. A pessoa reativa vive em estado de prontidão afetiva permanente. Tudo toca, tudo atravessa, tudo exige resposta imediata. Pequenos estímulos geram grandes reações, não porque o mundo seja excessivamente hostil, mas porque o sistema interno ainda não aprendeu a filtrar, hierarquizar e decidir. Do ponto de vista psicológico, isso está ligado à dificuldade de diferenciar emoção de identidade. A mulher reativa não apenas sente raiva, tristeza ou frustração. Ela se torna essas emoções. Elas passam a definir quem ela é, como se fossem verdades absolutas sobre si mesma e sobre a realidade. O estoicismo oferece aqui uma contribuição decisiva. Epicteto afirmava que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Essa ideia, frequentemente simplificada em leituras modernas, é de uma profundidade brutal quando levada a sério. Ela implica reconhecer que existe sempre uma mediação entre o evento externo e a experiência interna. Essa mediação é o julgamento, e o julgamento pode e deve ser treinado. A mulher que aprende isso começa a perceber que sua vida emocional não precisa ser um reflexo automático do comportamento alheio. Ela descobre que pode sentir sem se perder, perceber sem reagir, compreender sem se submeter. É nesse ponto que começa a transição da reatividade para o governo de si. Governo de si não é rigidez, nem controle obsessivo, nem tentativa de se tornar imune à dor. Governo de si
é a capacidade de sustentar um eixo interno mesmo sob pressão emocional. É o que Marco Aurélio chamava de cidadela interior, um espaço psíquico que não pode ser invadido por insultos, provocações ou expectativas externas sem o seu consentimento. Construir essa cidadela exige tempo, reflexão e, sobretudo, renúncias. Renúncia à necessidade constante de aprovação, renúncia ao impulso de se explicar, renúncia ao desejo de ser compreendida por todos. Do ponto de vista psicológico, esse processo coincide com a passagem de uma identidade baseada na validação externa para uma identidade ancorada em valores internos. Enquanto a mulher depende do olhar do outro para regular seu valor, qualquer afastamento, crítica ou silêncio será vivido como ameaça existencial. A proteção emocional começa quando ela entende que o desconforto do outro não é, automaticamente, responsabilidade sua. Essa compreensão não surge por acaso. Geralmente ela é precedida por exaustão. Exaustão de explicar, de ceder, de tentar manter vínculos desequilibrados. O amadurecimento emocional, ao contrário do que se imagina, raramente nasce de inspiração, ele nasce do limite. Esse limite, porém, tem um custo social. A mulher que se governa deixa de ser previsível. Ela não reage como antes, não se envolve nas mesmas dinâmicas, não se dispõe a resolver conflitos que não criou. Para muitos, isso soa como frieza. Para o olhar mais atento, é apenas autonomia. Sêneca observava que a multidão tende a confundir tranquilidade com apatia, porque está habituada ao espetáculo emocional. Onde não há explosão, drama ou excesso, ela imagina ausência. Mas a ausência aqui não é de sentimento. É de desperdício. A psicologia contemporânea confirma algo que os estoicos já intuíram. Emoções não reguladas tendem a dominar o comportamento, enquanto emoções reconhecidas e integradas tendem a perder seu caráter tirânico. A mulher que aprende a se proteger não elimina emoções difíceis. Ela aprende a não agir sob o comando delas. Isso muda radicalmente a forma como ela se relaciona consigo mesma e com os outros. Relações deixam de ser campos de validação e passam a ser espaços de escolha. Vínculos deixam de ser mantidos por medo e passam a ser sustentados por compatibilidade real. É importante enfatizar que essa mudança não torna a mulher moralmente superior, nem emocionalmente invulnerável. Ela continua errando, sentindo, se frustrando. A diferença está na velocidade e na profundidade com que ela se recompõe. Onde antes havia ruminação interminável, agora há análise. Onde antes havia reação impulsiva, agora há pausa. Essa pausa é, talvez, o elemento mais incompreendido da maturidade emocional. Pausar não é ignorar. Pausar é recusar-se a responder antes de compreender. E isso, em uma cultura que glorifica a resposta imediata, é visto como distanciamento ou frieza. O estoicismo, quando corretamente aplicado, não transforma a mulher em alguém distante da vida, mas em alguém menos escravizada por ela. Ao reconhecer que não controla a opinião alheia, o comportamento do outro ou os acontecimentos externos, ela redireciona sua energia para o único campo onde a ação é efetiva: suas escolhas. Essa mudança de foco reduz drasticamente o desgaste emocional. E o que muitos interpretam como frieza é, na verdade, economia psíquica. Não se trata de sentir menos, mas de gastar melhor. Há também uma dimensão ética nesse processo que merece atenção. Governar a si mesma é assumir responsabilidade não apenas pelo que faz, mas pelo que permite. A mulher estoica entende que tolerar desrespeito não é virtude, assim como reagir com agressividade não é força. Ela passa a operar a partir de um código interno mais estável, menos dependente de circunstâncias. Esse código não é rígido, mas claro. Ele orienta decisões difíceis, como afastamentos necessários, silêncios estratégicos e recusas firmes. Essa clareza interna provoca desconforto externo. Pessoas acostumadas a interagir com versões fragmentadas, inseguras ou excessivamente adaptáveis sentem dificuldade diante de alguém que sabe onde começa e onde termina. Daí o rótulo de frieza. É uma forma simplificada de lidar com algo mais complexo, a perda de controle sobre o outro. O julgamento moral funciona, aqui, como mecanismo de defesa. Rotular é mais fácil do que revisar expectativas. Na próxima parte deste vídeo,
Avançaremos para um estudo de caso e exemplos históricos que ilustram como mulheres que desenvolveram autocontrole e governo de si foram frequentemente mal interpretadas em seus contextos. E como essa incompreensão, longe de invalidar sua postura, confirma a força dela. A proteção emocional, quando vista de perto, revela-se não como fuga, mas como forma elevada de presença no mundo. O custo da clareza, quando a mulher deixa de ser conveniente. Há um ponto inevitável no processo de amadurecimento emocional em que a mulher percebe que não é possível continuar sendo lúcida e conveniente ao mesmo tempo. Essa percepção não surge como teoria, mas como experiência concreta. Ela se manifesta quando você começa a escolher melhor suas batalhas, quando deixa de se explicar para quem já decidiu não compreender, quando interrompe padrões de interação que exigem sua constante autonegação. É nesse ponto que a acusação de frieza se intensifica, porque agora ela não vem apenas como comentário casual, mas como julgamento moral. Você passa a ser vista como distante, inacessível, difícil, não porque se tornou menos humana, mas porque deixou de ser funcional para dinâmicas que dependiam da sua confusão. Toda mulher que desenvolve governo de si precisa lidar com esse custo. A clareza cobra um preço social. Enquanto você era previsível emocionalmente, reagindo, se justificando, tentando harmonizar o ambiente a qualquer custo, sua presença era confortável. Quando você passa a agir a partir de critérios internos, essa previsibilidade desaparece. O outro já não sabe como provocar uma reação específica, como extrair determinada resposta, como contar com sua disponibilidade automática. Isso gera insegurança, e a insegurança, quando não é elaborada, costuma se transformar em acusação. O estoicismo nunca prometeu aceitação social como recompensa da virtude. Pelo contrário, há, nos escritos clássicos, uma consciência clara de que viver de acordo com a razão frequentemente coloca o indivíduo em desacordo com expectativas coletivas. A mulher que se protege emocionalmente rompe com um papel profundamente arraigado, o da reguladora emocional do ambiente. Espera-se que ela suavize conflitos, acolha excessos, compreenda comportamentos injustificáveis e ofereça explicações mesmo quando não deve nada. Ao deixar de cumprir esse papel, ela não apenas muda sua vida interna, ela desorganiza o equilíbrio superficial de muitas relações. É fundamental compreender que essa reação externa não é prova de erro. Pelo contrário, muitas vezes é um indicativo de que algo essencial foi deslocado. A mulher que passa a se proteger deixa de operar como extensão emocional dos outros. Ela não absorve mais tensões que não lhe pertencem, não se responsabiliza por sentimentos que não causou, não tenta resolver problemas que não criou. Isso exige uma redefinição profunda da própria identidade. Você deixa de ser a que aguenta para se tornar a que escolhe. E essa transição é tudo menos romântica. Do ponto de vista psicológico, esse momento costuma ser acompanhado por sentimentos ambíguos. Há alívio, mas também culpa. Há clareza, mas também solidão. A mulher madura percebe que muitas relações eram sustentadas não por afinidade real, mas por sua capacidade de adaptação excessiva. Quando essa adaptação cessa, os vínculos se revelam frágeis ou inviáveis. Esse reconhecimento dói, mas é necessário. Persistir em relações que exigem o abandono contínuo de si não é empatia, é autoerosão. Aqui, é preciso fazer uma distinção que raramente é feita com honestidade. Proteger-se não é o mesmo que se fechar. O fechamento emocional é uma resposta defensiva rígida, geralmente motivada por medo não elaborado. A proteção emocional, ao contrário, é flexível e consciente. Ela não elimina a possibilidade de vínculo, mas estabelece critérios claros para ele. A mulher que se protege continua capaz de amar, confiar e se envolver, mas não o faz de maneira indiscriminada. Ela entende que vulnerabilidade sem discernimento não é virtude, é imprudência. Sêneca advertia que quem se expõe a tudo acaba se tornando refém de qualquer coisa. Essa observação, quando aplicada à vida emocional feminina, é particularmente relevante. A mulher que se permite sentir tudo por todos, o tempo todo, acaba esgotada, ressentida e, paradoxalmente, menos disponível para vínculos saudáveis. A proteção emocional não empobrece a vida afetiva, ela a qualifica.
Ao reduzir o ruído, ela permite conexões mais reais, menos baseadas em carência e mais em escolha. Há também uma dimensão identitária profunda nesse processo. Quando você deixa de reagir como antes, não é apenas seu comportamento que muda, é a narrativa que você constrói sobre si mesma. Você passa a se ver não mais como alguém à mercê das circunstâncias, mas como alguém capaz de sustentar decisões difíceis. Essa mudança interna altera sua postura corporal, sua forma de falar, sua presença silenciosa, e presença é algo que se impõe, mesmo sem palavras. O silêncio de quem se governa pesa mais do que a fala de quem reage. Não é raro que, nesse estágio, a mulher enfrente tentativas sutis de reencaixe. Comentários irônicos, acusações veladas, apelos emocionais disfarçados de preocupação. Tudo isso são formas de testar se os antigos acessos ainda existem. A maturidade se consolida quando você reconhece esses movimentos sem precisar combatê-los. Você não precisa convencer ninguém de que não é fria. A necessidade de se explicar é muitas vezes o último resquício da antiga reatividade. A mulher estoica entende que sua conduta consistente falará por si, ainda que nem todos estejam dispostos a escutá-la. Marco Aurélio insistia na importância de alinhar ação e princípio, independentemente do reconhecimento externo. Essa coerência interna é o verdadeiro núcleo da proteção emocional. Você não age de determinada maneira para parecer forte, madura ou equilibrada. Você age assim porque essa é a forma mais honesta de existir diante da realidade que se apresenta. O julgamento alheio, embora desconfortável, torna-se secundário quando comparado à paz que nasce de não trair a si mesma. É aqui que muitas mulheres percebem algo decisivo. A frieza que lhes atribuem não corresponde à sua experiência interna. Por dentro, elas se sentem mais vivas, mais lúcidas, mais inteiras. O que diminuiu não foi a capacidade de sentir, mas a disposição para se perder. E essa distinção muda tudo. A mulher que se protege não se afasta da vida. Ela se posiciona nela com mais precisão. Na parte final deste vídeo, será necessário integrar tudo o que foi dito até aqui. Estoicismo, psicologia emocional, custo social, identidade, em uma síntese clara sobre responsabilidade pessoal, valores e liberdade interior. Não para oferecer fechamento emocional, mas para consolidar um entendimento. Proteger-se não é endurecer. É assumir de forma adulta o governo da própria vida. Proteção como responsabilidade. A forma adulta de liberdade. Chegamos agora ao ponto em que todas as linhas deste vídeo se encontram. Depois de atravessar a distinção entre frieza e limite, de compreender a passagem da reatividade para o governo de si e de reconhecer o custo social da clareza, resta integrar essas ideias em algo maior. A noção de responsabilidade pessoal como fundamento da liberdade interior. Sem essa integração, o discurso sobre proteção emocional corre o risco de ser reduzido a uma estética de distanciamento. Com ela, torna-se uma ética de vida. O estoicismo clássico nunca tratou a liberdade como ausência de vínculos, nem como autonomia absoluta no sentido moderno e ilusório da palavra. Para os estoicos, liberdade é não ser escravizado por aquilo que não depende de você. Isso inclui o comportamento dos outros, as expectativas sociais, os humores alheios e, de forma crucial, os próprios impulsos internos quando não examinados. A mulher que aprende a se proteger emocionalmente está, na prática, assumindo essa definição de liberdade. Ela não exige que o mundo se comporte de determinada maneira para então se sentir em paz. Ela reorganiza sua relação com o mundo a partir do que está sob seu domínio, seus juízos, suas escolhas, sua conduta. Essa reorganização exige uma revisão profunda de valores. Durante muito tempo, muitas mulheres aprenderam a medir seu valor pela capacidade de agradar, de sustentar relações a qualquer custo, de ser emocionalmente acessível, mesmo quando isso significava se violentar internamente. O amadurecimento rompe com essa lógica. Ele introduz uma hierarquia mais rigorosa. Primeiro a integridade, depois o vínculo. Primeiro a coerência interna, depois a adaptação externa. Essa ordem não elimina relações, mas redefine quais delas merecem existir. A proteção emocional, nesse sentido, não é um mecanismo defensivo infantil, mas um exercício de responsabilidade adulta.
responsabilidade por reconhecer seus limites reais, responsabilidade por não prometer o que não pode sustentar, responsabilidade por não se colocar repetidamente em situações que exigem a negação de si. Essa responsabilidade pode ser confundida com dureza por quem ainda espera que você funcione como amortecedor emocional do mundo. Mas, do ponto de vista ético, ela é uma forma de honestidade rara. Há algo profundamente libertador em aceitar que nem todos irão compreender sua postura, e que isso não é um problema a ser resolvido. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como alguém que sabia que o reconhecimento externo é instável e, muitas vezes, irrelevante para uma vida bem vivida. A mulher estoica contemporânea aprende a mesma lição. Não é possível viver de acordo com a própria razão e, ao mesmo tempo, atender a todas as expectativas. Em algum momento, será preciso escolher. E escolher a si mesma não é egoísmo. É condição para qualquer forma de virtude duradoura. É aqui que se desfaz, de forma definitiva, a confusão entre frieza e proteção. A frieza é indiferença à própria vida moral. A proteção é compromisso com ela. A frieza se manifesta como incapacidade de se afetar. A proteção como capacidade de escolher quando e como se afetar. A frieza empobrece. A proteção organiza. O que se perde nesse processo não é a sensibilidade, mas a ingenuidade emocional. E perder a ingenuidade é um dos marcos inevitáveis da maturidade. Também é importante reconhecer que esse caminho não leva a uma existência asséptica ou isolada. Pelo contrário, ao reduzir o ruído emocional, a mulher cria espaço para relações mais honestas, menos dependentes de jogos implícitos e expectativas não ditas. Ela se torna menos disponível para dramas, mas mais presente onde há reciprocidade real, menos tolerante com desrespeito, mas mais aberta à diferença legítima. Essa seletividade não diminui sua humanidade, ela a refina. No fundo, o que está em jogo não é como os outros interpretam sua mudança, mas como você se posiciona diante dela. Se você passa a se ver como fria, corre o risco de recuar, de se culpar, de reabrir acessos que já sabe serem prejudiciais. Se, ao contrário, você compreende sua proteção como um passo necessário no desenvolvimento da própria vida moral, a acusação perde força, não porque deixa de existir, mas porque deixa de definir você. A mulher estoica não precisa convencer ninguém de que mudou por bons motivos. Ela não se apressa em justificar sua postura, nem em suavizá-la para torná-la mais palatável. Ela entende que viver de forma íntegra é, muitas vezes, viver de forma incompreendida, e aceita isso não com amargura, mas com serenidade. Essa serenidade não é ausência de conflito, mas resultado de um conflito já atravessado. Ao final, resta uma verdade simples e exigente. Você não é fria. Você está aprendendo a se proteger porque aprendeu também o preço de não fazê-lo. Está aprendendo que sentir tudo não é sinônimo de viver bem, que reagir a tudo não é sinal de força, que se explicar sempre não é sinal de maturidade, e que governar a si mesma, embora solitário em alguns momentos, é infinitamente mais digno do que viver à mercê de impulsos, expectativas e julgamentos. Essa é a liberdade estoica aplicada à vida real. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não ser arrastada por tudo. Não a promessa de uma existência sem dor, mas a possibilidade concreta de uma vida com direção, critério e inteireza. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e envie para alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Seguimos juntas, com razão, firmeza e governo de si. Saudações estoicas, da mulher estoica.